Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso curso. Esse curso se chama Oficina de Jogos. Meu nome é Paola Lobo, eu sou psicopedagoga, sou da empresa Psicopedagogia Paola Lobo. Estamos aqui, trabalhando com outros cursos, e esse é um curso que eu fiz com muito carinho, muita dedicação, porque é um curso muito prático e foi ao longo dos anos que eu fui aprendendo e eu fui vendo a necessidade de saber como eu podia trabalhar com os cursos e como são ferramentas importantes para a gente poder conduzir dentro da nossa sala de aula, para poder conduzir com nossos alunos, dentro de um consultório, a psicopedagoga, a psicóloga, a fono. Então, assim, são brinquedos, mas eles podem trazer um recurso muito rico, e resultados excelentes, trabalhados da forma certa. Não adianta só a gente ter jogos e esses jogos a gente não saber como trabalhar com eles. Toda vez que a gente tem jogos, a gente sabe como trabalhar, a gente vai ter ferramentas para poder ajudar nosso aluno e o processo de aprendizagem ser mais agradável e se tornar um pouco mais rápido. Paola, por que você inventou de fazer esse curso? Primeiro, eu inventei de fazer esse curso porque eu visito muitas escolas. Em muitas escolas eu lembro que tem jogos caríssimos, jogos lindos, aquelas salas com prateleiras cheias de jogos, e eu começo a questionar para as pessoas. Ai, que legal, vocês fazem esses jogos para quê? Muitas vezes não sabem o significado. Nós usamos para a hora do recreio, a parte de recreação. E eles não sabem o tesouro que tem nas mãos para trabalhar esses jogos dentro de sala de aulas com os alunos durante as aulas didáticas, E assim, como todo curso, quem já fez nosso curso sabe, todos os cursos que eu monto, primeiro foi uma necessidade que eu tive na minha vida, porque eu comprei vários jogos, lindos os jogos, eu falava assim, todo mundo comprou, eu vou comprar, tudo tão bonitinho, um dia eu descubro. Então assim, eu sou muito curiosa, e eu comecei a pesquisar, porque eu queria usar os jogos de uma maneira correta para eu poder não fazer o meu aluno perder tempo, o meu paciente dentro do consultório perder tempo, e sim que fosse aquela ferramenta que me ajudasse a colocar ali e melhorar o aprendizado, o processo de aprendizado da criança. Através dos jogos a criança cria confiança em você começa a cativar, a se aproximar do seu aluno, a quebrar aquele gelo, aquela pressão que normalmente o ensino tradicional faz com a criança, principalmente pela alfabetização. Então a gente vai trabalhar como, Paola? São 3 blocos. Essa é a aula do primeiro bloco, é nossa aula de apresentação, e eu já vou começar a explicar sobre os jogos. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, é só nos chamar pela plataforma. Vai ter dúvidas? Vai ter muitas dúvidas. Por quê? Porque eu tenho um aluno, você tem outro aluno, e como eu sempre falo, não existe receita de bolo. A gente tem que fazer uma investigação e cada aluno ele tem uma necessidade. Às vezes vários alunos, Paola, na minha sala de aula, no meu consultório, eu tenho vários alunos que tem problema de alfabetização, tem problema de leitura. Eu pego criança hoje, gente, na 5ª série que não sabe ler. Mas a gente tem que começar a ir um pouco mais além. Nosso olhar tem que ser mais além. Muito mais além como profissionais, como professor, como psicólogo, como fonoaudiólogo. E sendo profissional, a gente tem que deixar um pouco a ansiedade de lado e começar a usar mais o racional. Que a partir do momento que você usa mais o racional, você consegue visualizar mais o problema do seu aluno e investigar. Eu tenho alunos vou dar 3 exemplos. Eu tenho alunos que têm problemas sérios de alfabetização. Um tem dislexia, o outro tem TDAH, o outro aluno já tem uma deficiência intelectual. Paola, será que um jogo vai dar para ele os 3? Temos que ver qual nível que o aluno está, nós temos que ver qual a dificuldade que o aluno está, nós temos que ver várias coisas para montar uma intervenção individual para aquele aluno.
Você acha que a aula, dentro de sala de aula, é 100% prática? Não, gente. Infelizmente, não tem como só ser prática, só usar jogos. A aula tem que ser tudo dosado. Na vida é assim, né? A gente tem que ser tudo meio termo. Nada de, mas dá para trabalhar bastante com jogos dentro de sala de aula. Então, vamos falar um pouquinho da importância dos brinquedos. Um pouquinho, essa aula agora vai ser um pouco teórica para depois a gente poder entrar na parte prática. Porque minha intenção não é aula teórica. Essa é uma oficina para que vocês possam saber o que vocês estão fazendo, para que cada jogo é um curso muito prático. É jogo por jogo, é muito prático. Mas a gente tem que ter uma bagagem para a gente poder começar a trabalhar na oficina. Então, assim, por que eu vou usar jogos dentro da minha sala de aula? Às vezes a criança, ela tem uma dificuldade grande, uma pressão grande. Na hora que você vai envolver, né, a aprendizagem, esse processo de aprendizagem, não é só o cognitivo. É a questão social, é a questão emocional, é a questão afetiva, envolve vários aspectos. Então, o brinquedo, como eu já falei anteriormente, ele quebra o gelo. Ele chama a criança para brincar, ele tira aquela coisa assim tão formal, né? E a criança se sente mais à vontade. Às vezes você não quer sentar na cadeira, vai sentar no chão com o menino no tapete. Às vezes ele vai aproveitar muito mais do que você ficar ali mascando aquela matéria. Dentro de consultório é muito bom, porque através dos jogos a gente consegue descobrir muita coisa que normalmente a gente não conseguiria descobrir numa conversa com uma criança. Então, assim, o brincar, o enriquecimento, a facilidade de aproximação, e os jogos, eles têm fases. Não adianta eu pegar um jogo com um bebê e ser um jogo que seria com uma criança de 7 anos. Tudo tem fases e tem jogos adequados para cada fase. Então, assim, o brincar, né, o jogo educacional, essa questão lúdica, que ela envolve? Ela envolve a linguagem, a socialização, a questão do trabalhar, né, do trabalhar, das regras. Ela envolve também a questão, assim, da criança em relação ao adulto. Eu já ouvi muitos relatos assim de crianças que eu já trabalhei, já dei aula, que a criança sente, ela sabe quando você vai dar o brinquedo para ela porque você gosta daquele brinquedo, você é um pai que sempre quis ter aquele brinquedo, mas na época o pai os avós da criança não tinha condição de te dar. E hoje o pai já tem uma condição melhor. Então, assim, aquele brinquedo ele está dando, mas ele está se realizando. A criança sabe. A criança sabe quando o pai está dando um brinquedo, ou um professor, um psicólogo, para se livrar dela. Ela também sabe. Porque é diferente a forma. Então, assim, até o dar do brinquedo, o trabalhar do brinquedo com a criança, essa questão do emocional, do afetivo, a criança sente. Muitas crianças sabem. Falam assim, meu pai trabalha muito, minha mãe trabalha muito e eles me dão um brinquedo para recompensa do tempo, a criança sabe. Então vamos lá, gente. O brincar ele é dividido em períodos, né? Eu vou falar um pouco sobre Piaget com vocês. E assim, o período o sensorial, motor. Esse período é quando, Paola? É o primeiro. A criança começa ali a explorar esse brinquedo. Ele vai mais ou menos até os 2 anos de idade. E ele vai até os 2 anos de idade. Então, o que acontece? O bebê, ele começa a ver as possibilidades, que ele pode movimentar, ele pode a produção de sons, o que ele pode fazer com aquele brinquedo. Então, isso a gente chama de exploração. Então, é muito importante a criança, desde bebezinha, ela poder ter contato com o brinquedo, porque aquilo ali vai fazer parte do desenvolvimento, o desenvolvimento cognitivo dela, o afetivo. Então, são as primeiras atividades lúdicas que você dá. Eu já vi criança, o berço da criança tem mais brinquedo do que espaço para ela dormir. Não é bacana, é legal um brinquedo de cada vez, porque são muitas cores, muitos barulhos.
dependendo da idade, dos meses que a criança tem, aquilo é prejudicial e não vai. Então, assim, ela não vai saber nem qual brinquedo que ela vai pegar. Então, é legal você ir apresentando para o bebê um brinquedo de cada vez. No primeiro mês, né? A criança ali, as primeiras atividades. Vamos lá, aos 4 meses de idade surgem as ações intencionais da criança. O que acontece? Começa a desenvolver a questão da coordenação, ele começa a pegar o brinquedo, a manusear, a apertar. Depois a gente vai ter a criança de 6 meses, ela vai ter ali uma noção, né? Já das coisas, ela vai começar a ter noção de permanência do objeto. Ela vai as cores, ela já vai se chamar mais atenção para ela. Então, ela vai, se você esconder aquele brinquedo, ela vai começar a procurar aquele brinquedo à volta dela, com o olhar. Tem crianças com 6 meses que não sentem, tem outras crianças que já sentam, já rolam. Então, assim, mas no olhar ela vai começar. Você pega um brinquedo, uma bola, aqueles brinquedinhos, né? Gente, toma cuidado com aqueles brinquedos que fazem muito barulho. Tem aqueles negócios que você fica chacoalhando. Quando a minha filha nasceu é engraçado, né? Porque filho único, minha menina é filha única. E aí, quando nasce, você quer comprar tudo, você não tem nem noção. E começava a dar muito aqueles negocinhos de chacoalhar pra minha filha, que fazia barulho. E quando começava aquele barulho, ela começava a chorar muito. Aí eu levei ela e falei, gente, será que essa menina tá com infecção no ouvido, alguma coisa? Levei no otorrino. Ele falou, não, o barulho é muito forte, incomoda o bebê e dá muita dor de ouvido. A sensibilidade auditiva de um bebê é muito maior do que a nossa. Então, tem brinquedos que a gente acha bonitinho, lindinho, mas em vez de ajudar a fazer, prejudicar a criança. Então, esses brinquedos de chacoalhar muito, de muito barulho, isso não é bacana para a criança. Você vai estimular ela mais e deixar ela mais nervosa, mais agitada, e ela pode vir a sentir até dores. O que acontece? O bebê dos 8 aos 12 meses, ele já tem noção, né? Ele tem essa intenção, ele já mexe, ele já aperta, ele move, ele toca os brinquedos. Essa fase normalmente a criança já está engatinhando. Então, assim, é muito rico. Por quê? Você pode já começar a trabalhar a linguagem com ele, pode começar a falar o nome, né? Não quer dizer que ele vai falar. Tem crianças que falam até com 1 ano e meio, 2 anos de idade, depende. Mas, assim, você já pode ir ali falando os sons, mostrando objetos, mostrando cores. Você já pode ir trabalhando muito a linguagem com aquela criança. A questão da socialização, colocar 2 bebês juntos. Tem famílias que as crianças nascem, né, próximos. Ali você já pode trabalhar na socialização com a criança. E dos 12 aos 18 meses, o bebê, ele já sabe, ele já tem noção ali daquele campo em volta dele. Ele já imita, se você pegar um brinquedo, ele já vai imitar. Muitos bebês nessa fase já começam as primeiras palavrinhas, já falam, já chamam papai, já chamam mamãe. Então, assim, ele já tem toda essa noção de coordenação, de pegar, do som. Então, é bem bacana. Vocês não se preocupem, porque tudo isso está no slide. Isso aqui é muita teoria, igual que eu falei para vocês no início, mas a gente tem que ter essa noção para a gente poder começar a fazer nossa oficina de jogos. O slide, o Márcio vai enviar o vídeo para vocês, né? E dentro da nossa plataforma vai todos os slides. Então, assim, agora vamos para Piaget. Paola, Piaget, ele divide em 3 fases os jogos, que é mais ou menos o que a gente já falou. Ele classifica em 3 categorias. Essa fase sensorial motora, que ela vai do nascimento até os 2 anos de idade, que eu já falei, mas isso aqui é a visão de Piaget, ok? A criança, ela brinca sozinha, sem utilização de noção de regra. Ela não tem noção de regra. Isso é do nascimento até os 2 anos de idade. Depois vem a fase pré-operatória,
normalmente é dos 2 anos aos 5 anos de idade. As crianças, elas já adquirem, igual eu já falei, ela tem coordenação, ela já mexe, ela já aperta, então, e ela começa essa questão da socialização com outras crianças. E os jogos de faz de conta, que nós já vamos explicar agora mesmo no vídeo. E a parte da fase de operação concreta, que essa fase vai ser normalmente dos 7 aos 12 anos de idade. Nessa fase é bacana porque as crianças já aprendem regras, a questão de jogar em grupo, da socialização, jogos de futebol, jogos de dama, é uma fase muito importante para o desenvolvimento da criança. Então, assim, Piaget, ele fez toda essa estrutura, né, os jogos, que são exercícios, igual no sensorial motor. A criança faz exercícios, são exercícios simples, né? Que a criança não tem noção que ela está fazendo aquele exercício, mas ela faz. A gente chama de exercício simples. Consiste em repetições, são exercícios de repetição, movimentos que agitar o braço, sacudir, mexer o pé. Lembra quando o bebezinho começa a mexer o pezinho, ele começa a descobrir o corpinho dele, que aquilo ali é dele, o dedinho, coloca o pé. Então ele começa a fazer os sons, a caminhar, que é a fase mais bonita, né, do bebê. O pai e a mãe ficam loucos naquela fase. Depois ele começa, por exemplo, nessa fase dos exercícios. Aí depois, com o tempo, ele vai começar a andar de velotrol, começa ali o corpinho a se movimentar. Então essas são as fases, né? Essa operatória concreta é bem bacana e ela é muito desenvolvida dentro de sala de aula, já assim no ensino fundamental. A fase sensório-motor, hoje os pais estão colocando muito cedo as crianças em creches, né? Então ela é muito trabalhada na creche e ali no jardim de infância. Nos primeiros anos ainda ela é trabalhada, mas a gente tem que ter muito cuidado com muita estimulação. Estimular muito faz mal, estimular pouco faz mal. Quando a gente chega nessa fase do faz de conta, que são os jogos do faz de conta, o que acontece? A criança, ela sai da realidade dela e ela começa a trabalhar a questão do que ela deseja. Nos jogos de faz de conta, muitas vezes crianças que sofrem abuso, crianças que sofrem muita violência, um trauma, vocês podem já ter ouvido, até visto, que elas são levadas na delegacia, no Ministério Público, elas são passadas por um psicólogo, um grupo de psicólogos, de profissionais, e através dos jogos são descobertas várias coisas. Eles começam uma brincadeira, porque não tem como se sentar com uma criança e tirar um trauma, uma situação muito dolorosa, porque muitas vezes elas não têm nem noção se aquilo ali é certo ou se aquilo ali é errado. Então, assim, gente, essa primeira aula, né? Essa fase dos 7 anos de idade, que é o que a gente vai começar a falar mais agora, aos 12, nós vamos começar a trabalhar jogos de tabuleiro, xadrez, baralho, dama, o ludo, jogos de manipulação. Isso tudo faz muito importante no desenvolvimento da criança, principalmente nas questões cognitivo intelectuais. O que o jogo faz? Ele deixa um pouco a criança nessa fase de 7 a 12 anos, ela ser egocêntrica e ela começar a questão da socialização. Tem que ter jogos nas escolas? Tem. Então, os jogos educacionais, né, tá relacionado à educação. O que a gente pode na hora que eu sou diretora da escola, você é psicopedagogo, justificar por que tem que colocar jogos para trabalhar com as crianças nessa fase? O jogo, ele ajuda a criança a planejar uma ação com antecipação, selecionar, ele ali, principalmente assim, na matemática, ele ajuda a selecionar os dados, a criança vai ter critérios estabelecidos, ela vai ter para poder depois responder, ela vai saber organizar os elementos, isso tudo o jogo ajuda. Ela vai poder se relacionar e depois fazer uma interpretação dos dados, das informações, de diferentes formas. O jogo ajuda a criança a fazer isso.
Gente, é só criança? Não, adolescente. Eu trabalhei num projeto aqui em Brasília do Corpo de Bombeiros e eu era voluntária, foi muito bacana. E a gente jogava muito xadrez. E tinha muita criança com dificuldade de aprendizagem. Aí eu levava 2, 3 caixas de jogos. Como num período de 1 ano, na verdade 6 meses, o resultado foi bom. A gente trabalhava tabuada só escrevendo? Não, a gente trabalhava tabuada com jogos e eles adoravam, porque o adolescente, a criança, ela gosta de desafio, de competição, dentro de um grupo, então isso estimula, porque ele não quer perder, ele não quer ficar para trás dos outros coleguinhas. E também outra coisa que é muito importante, principalmente os jogos educacionais, eles ajudam a criança a tomar decisões com rapidez, porque o jogo faz isso. Se você não ser rápido na sua decisão, você perde. Então o jogo faz isso, ele faz com que a criança consiga, existe um conjunto e ele vai ali limitar os dados mais importantes. Paola, isso é importante para quê? Gente, matemática, geografia, história, português, interpretação de texto. Você lê um texto, você precisa ver o que é mais importante, do que o texto está falando, e você pegar aquele conjunto e ver o que está sendo perguntado e o que você vai responder. Olha que bacana. Matemática é a mesma coisa. Você vai fazer uma interpretação, normalmente hoje eles dão metade de uma folha, o enunciado do problema. Você não precisa daquele monte de informação. Você pega ali as informações mais rápidas. Então, o jogo ele ajuda a selecionar, né? E a questão da criança estar brincando, da parceria, da socialização, de estar interagindo, porque essa questão de interagir, de trabalhar as diferenças, isso é responsabilidade da escola. Então, a escola tem que arrumar uma forma de conseguir, né, trabalhar isso com os alunos. Infelizmente, muitas escolas ainda não entenderam que eles têm esse papel dentro da sociedade, de socializar as crianças, de trabalhar diferenças. Então, mas um dia todo mundo vai aprender, né? Vai chegar a esse ponto. Hoje, muitas escolas só veem resultados, números, né? E esquecem muito essa questão humana do aluno. Querem o dinheiro e resultado nos testes do governo para poder fazer classificações, né, no ENAD, em vestibular. Isso é muito triste. Então, uma boa escola, você pode saber, quando você for colocar seu filho, ela trabalha jogos pedagógicos. Ela tem um projeto dentro da escola que trabalha. Gente, essa foi a nossa primeira aula, foi muita teoria. A próxima aula já vai ser uma aula mais prática, explicando os jogos. Até a próxima!